Estamos encerrando hoje a nossa jornada, a nossa série Igreja, uma ideia de Deus. Igreja é uma ideia de Deus. Jesus, ele falou 2 vezes a respeito da igreja. A primeira em Mateus capítulo 16, depois no capítulo 18. Capítulo 16, quando ele leva os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, e aquele lugar era tomado por entidades e deuses pagãos, e os homens reverenciavam e sacrificavam aqueles deuses. Debaixo da cultura e da influência da Grécia, e o paganismo tomando conta de muitas nações, Jesus leva os discípulos e ele fala a respeito daquele lugar, aqueles altares construídos a estas divindades. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. As portas do inferno. Quando Jesus fala a respeito da igreja, ele não está falando de uma pessoa. A igreja não é um indivíduo. Eu ouvi alguém dizendo assim: a igreja não se escreve no singular. A igreja não é no singular, é no plural. A igreja nunca se refere a uma pessoa, mas a um conjunto de pessoas. E quando um grupo de pessoas se reúne, é algo poderoso que se manifesta. E tudo que ligarmos na terra é ligado nos céus. Tudo que desligarmos na terra é desligado nos céus. Em outras palavras, tudo que você permitir que aconteça, vai acontecer. O que você proibir, vai estar proibido. Amém? E nós neutralizamos a ação e operação dos demônios na nossa cidade. Nós neutralizamos a ação e a operação dos demônios nos lares. Quantos concordam? Nós neutralizamos a operação e a ação dos demônios na nossa nação, no nome de Jesus. Queridos, está virando a chave. As coisas estão mudando. Interessante, quando Jesus foi chamado e veio, trouxe um homem, trouxe um filho para que os discípulos de Jesus pudessem libertá-lo. Os discípulos de Jesus, eles não puderam libertar aquele menino. E Jesus chega e diz: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar isso? Aí o pai do menino chega e diz para ele: olha, se você pode fazer alguma coisa, ajuda-me. Jesus diz: se tu podes, tudo é possível que crê. Olha que coisa extraordinária. Onde Deus nos leva, tudo é possível que crê. Eu fico imaginando e pensando, quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus. Quando ele vem a Maria e diz: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres, né? Dá até a reza. E aí ele anunciou o nascimento do Messias. E ela diz: mas como isso vai acontecer? Eu sou virgem. Eu nunca tive um relacionamento com um homem, era uma jovem, uma adolescente. Diz: olha, dentro da sua casa, a sua prima Isabel, que era estéril, já de uma idade avançada, aquela que era considerada estéril, já é o sexto mês da sua gestação. Sabe por quê, Maria? Porque para Deus não tem nada impossível. Aí alguém pode dizer assim: apóstolo, para Deus não tem. Mas para aquele que tem fé, as impossibilidades também caem por terra. Por isso que Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. A sua fé vai ser ativada nesta dimensão, e você vai viver os verdadeiros milagres. Os maiores milagres da sua vida irão se manifestar por causa da sua fé que está sendo ativada. Apóstolo, como a minha fé pode ser ativada? A sua fé, ela é ativada pela palavra de Deus. Pare de ouvir besteira. Talvez você diga assim: apóstolo, eu ouço isso os meus parceiros, né? O Neymar que tem os seus parceiros. Agora ele disse que tem um parceiro bom, que a Veja publicou lá, o novo parceiro do Neymar, David Leonardo. Está bem acompanhado agora. Mas a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pare de ouvir besteira. Eu quero dizer para você: não ouça qualquer pregador também. Selecione pregadores que você possa ouvir, que edifique a sua fé. Meu irmão, tem coisa que não dá para ouvir. É terrível ouvir. Precisamos selecionar. Até aqueles pregadores que a gente ouve, não ouça qualquer pregador. Selecione, para que a sua fé seja ativada, projetada, e você viva os milagres. Tem muita gente dizendo que os milagres de Deus não são para os nossos dias. Eu afirmo para você que os milagres são para os nossos dias. E você, como igreja, é um agente para que os milagres de Deus se manifestem. Nós aprendemos que a igreja é uma ideia de Deus. E Jesus disse:
a respeito do estabelecimento da sua igreja. A igreja não diz a respeito a uma pessoa, a igreja diz respeito a uma congregação. A Bíblia recomenda para que nós não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. É bíblico. Não deixarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. O congregar é divino, o congregar é bíblico. A igreja é um lugar para você pertencer e não você simplesmente frequentar. Você frequenta um cinema, um shopping center, mas a igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é um lugar para você pertencer. É possível que você adentrou nesta noite, neste lugar, pela primeira vez. E você vai sair deste lugar abençoado, super abençoado. Mas a vida e a essência de Deus se manifesta através do seu corpo, que é a igreja. Somos um corpo. Imagina um corpo, é isso mesmo, a igreja é comparada ao corpo, para que a gente possa entender. Cada um de nós temos uma função no corpo. E como corpo, que é a igreja, nós nos completamos. O meu olho não é o corpo, a minha mão não é o corpo, faz parte do corpo. E a minha mão não pode dizer ao corpo: olha, eu não preciso mais de você, eu vou me tornar independente, estou me desconectando, me desligando, cansei. Não tem pessoas que dizem assim: cansei. Imagina o pé dizendo assim: olha o corpinho bonitinho, cansei, chega, não vou transportar mais você. A mente diz: ei, simplesmente, para de besteira, vai, começa a dar os passos, caminha. Quem manda é a mente, quem manda é a cabeça. E Jesus está dizendo: avante. Amém? Então nós não vamos parar, nós vamos avançar, porque quem dá o comando é a cabeça. O dedinho lá do pé não vai dizer para a cabeça: ei, chega, basta, não manda mais em mim. É tudo ordenado pela cabeça, e o cabeça é Cristo. Aplauda Ele. Somos igreja, entendemos isso. Hoje você vai sair deste lugar ampliado no entendimento, empoderado para executar todo o propósito de Deus e o desígnio do coração de Deus no meio da sociedade em que nós vivemos. Você vai influenciar dentro da sua casa, a partir da sua casa, você vai influenciar na escola, você vai influenciar na universidade, você vai influenciar em todos os lugares. Deus vai criar oportunidades para você servir. Esse negócio de servir mexeu tanto comigo. Estava vindo para cá, acho que ontem, e tinha uma pessoa empurrando um carro, mas o trânsito estava tão pesado, não tinha como eu parar. Eu queria parar no meio para ajudar a pessoa a empurrar. E algo vai mexer com você assim, amém? Para servir, para amar e para influenciar. Amém? Você vai se dispor, vai se colocar para que possa auxiliar pessoas. Imagina alguém que está transportando alguma coisa e você vai chegar: quero te ajudar. Lá no elevador você vai entrar, uma pessoa cheia de sacolinha de mercado, e você fala: posso te ajudar? Estou transbordando de amor e disposição para servir. Nós temos estabelecido o nosso staff, os nossos voluntários, que disposição para servir. Hoje nós temos empresários servindo lá no estacionamento. Quando você chegar lá no estacionamento, agradeça aquele lá, porque fala: não, ele está ganhando para isso. Não, ele é voluntário. Porque nós somos igreja, somos corpo e servimos uns aos outros. Amém? Passa lá, dá uma balinha para ele, fala: muito obrigado pela sua... Olha, pessoas prestativas estão lá não para cumprir uma função, mas estão lá para servir. E você também vai se levantar neste lugar para servir. Daqui uns dias você vai estar lá no estacionamento servindo, dando graça e paz, meu irmão, ajudando, auxiliando. Apóstolo, mas eu sou um empresário, mega empresário, mega empresário. Seja o que você for, você tem a chamada de Deus para amar, para servir e para influenciar. Aplauda o Senhor. Somos igreja. Agora, existe um propósito em sermos igreja. E como igreja, queridos, há uma incumbência da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você vai sair daqui abençoado, eu vou orar por você, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser ampliado, mas você vai entender também o propósito para o qual você foi chamado. E entendendo o propósito para o qual você foi chamado, você vai desfrutar das bênçãos de Deus na plenitude. Então, em primeiro lugar, você foi chamado para proclamar o Evangelho. Jesus, ele deu uma ordem dizendo: ide, é um imperativo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é uma opção para nós como igreja, a proclamação do Evangelho.
A proclamação do Evangelho não vai se dar através dos anjos, dos serafins, dos querubins. Os anjos do Senhor são mensageiros da parte de Deus, mas eles vêm compartilhar algumas coisas e foram ordenados para isso. Nós não estamos tão habituados a isso, mas quando nós olhamos para o Velho Testamento e também para o Novo Testamento, nós vemos a manifestação de anjos. Mas os anjos, não cabe a eles compartilhar as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho cabe a mim e a você compartilhar. Então a igreja, ela está debaixo desta autoridade para a proclamação do Evangelho. E o que é o Evangelho? São boas novas. O enfermo não precisa mais viver debaixo do cetro da enfermidade. O pecador não precisa mais viver escravizado pelo pecado. O pecado já não terá mais domínio sobre a sua vida, meu irmão. O pecado já não terá mais domínio sobre a sua vida. Você está me ouvindo? Vai ser quebrado esse jugo, essa cadeia do pecado. Você está me ouvindo mesmo? Vai ser quebrado. O pecado já não terá mais domínio. Você já não é mais escravo do pecado. Amém? Quando você pensar em pecar, o temor vai ser tão grande, meu irmão, que alguns vão começar a tremer e vão broxar. Alguém disse aleluia. O pecado já não terá mais domínio sobre você. Você é o agente para a proclamação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Ele foi separado para a proclamação do Evangelho, se tornou apóstolo, pregador, mestre. Ele chega a Roma, uma das cidades mais importantes. Ele já tinha passado por tantas outras cidades, mas ali era a cidade dos imperadores. E ele chega e se coloca diante da cidade e diz: olha, quanto a mim, eu já estou pronto para vos anunciar o Evangelho. E ele diz mais: e eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a proclamação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Cabe a mim e a você compartilharmos o Evangelho. Aonde você chegar, você vai chegar com a palavra de boas novas. E a salvação vai se manifestar, a libertação vai se manifestar, e a glória de Deus vai trazer cura, restauração e transformação. Hoje é uma noite para sermos empoderados pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho. Em segundo lugar, a Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Olha isso. Romanos capítulo 8 diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, a criação, as pessoas, elas estão gemendo. E não apenas os homens que são como criação, porque nós nos tornamos filhos a partir do novo nascimento, fomos criados por Deus e nos tornamos filhos quando nós nascemos de novo. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você temos o antídoto para curar e libertar o cativo, o oprimido, o enfermo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A criação está gemendo. Romanos 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome do Senhor. E quando você invoca o nome do Senhor, você é salvo. Amém? É resgatado. A Bíblia diz: como crerão naquele de quem não ouviram? Então é responsabilidade nossa a proclamação do Evangelho. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ouse proclamar, ouse pregar o Evangelho. Ouse proclamar, ouse pregar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Terceiro lugar, a nossa casa pode se tornar uma base de salvação, de libertação e de cura.
A minha casa pode se tornar, a sua casa pode se tornar sim um lugar de salvação, de libertação e de cura. A Bíblia fala a respeito de Cornélio, Atos capítulo 10. Cornélio, ele envia mensageiros para que fosse até Pedro, para que o convidasse, o chamasse para que viesse à sua casa. E Pedro, ele tinha resistência para entrar na casa de um gentil. Nós fazemos acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode entrar na casa de um gentil, você pode entrar na casa de uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Deus. Queridos, nós não podemos nos relacionar mais com os de fora do que com os de dentro, mas nós não podemos negligenciar de nos relacionarmos com os de fora. É bíblico, Jesus foi à casa de Levi, ele era um publicano, abominável diante dos judeus. Ele vai à casa de Levi, ele se assenta à mesa com Levi, ele come, ele bebe, e ele é chamado pelos religiosos de comilão e de beberrão. Ele diz: olha, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam de médicos. Eu fui enviado às pessoas doentes. Cornélio, a Bíblia diz que ele reuniu a família, e ele chamou os amigos. E quando Pedro chega àquela casa, a salvação se manifestou naquela residência. Somos igreja. A igreja é um lugar para pertencer. Somos um corpo, mas temos uma missão: proclamar o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. A sua casa pode ser o lugar para a manifestação da glória de Deus. A sua família será alcançada, os seus amigos serão alcançados. Aquelas pessoas que você pensa ser impossível na sua mente, não diga que é impossível. Você pode até pensar, mas você não vai dizer. Você vai proclamar: tudo é possível que crê. Hoje é uma noite para sermos empoderados. Interessante porque quando Pedro chega à casa de Cornélio, ali estavam os seus parentes e os seus amigos. Mas Cornélio, antes de enviar os mensageiros a Pedro para que ele viesse à sua casa, a Bíblia diz que ele estava jejuando e orando há 4 dias. Olha a importância de jejuarmos e orarmos para que os céus se movam e a nossa família seja alcançada, para que os nossos amigos sejam alcançados. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas capítulo 9, o capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 9, ali Jesus chama os discípulos, empodera os discípulos e os envia para expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar o reino de Deus. Nós estamos debaixo deste empoderamento, é tão extraordinário. Ontem nós estávamos aqui numa formatura, 66 formandos da escola de fundamentos. Temos mais 5 turmas que irão se formar até o final do ano. Mas quando foram sendo chamados os formandos, e um dos formandos me chama a atenção, porque ele estava muito emocionado. Ele veio, passou na mesa e ele me cumprimentou e disse: muito obrigado, apóstolo. Mas chorando ao ponto de quase não conseguir falar. E aí eu trouxe à memória quem era ele e o que tinha acontecido com ele. Ele foi ao encontro, e na verdade ele teve muita resistência para ir ao encontro. E ele resiste. E quando ele chega no encontro na sexta-feira, uma voz dizia a ele: você vai se matar nesse encontro. Você vai tirar a sua própria vida nesta sexta-feira. E uma guerra interior tomou conta dele. Mas ele teve um encontro com Jesus. Os demônios foram expulsos e ele foi liberto. Algo sobrenatural aconteceu. Por quê? Porque ele não falava. Falava assim. Não tinha voz. E quando ele passou pelo processo da libertação, a sua voz voltou. Já há tempo ele não falava nada, absolutamente nada. E ontem eu chamei e disse assim: eu vou dar um pouquinho do testemunho dele. Eu não sabia muita coisa. Eu disse: ele era macumbeiro.
Ele disse: não, apóstolo, eu não era macumbeiro, eu era satanista. É isso mesmo. Ele engrossou o caldo um pouquinho do meu lado. Ele falou: não, eu não era macumbeiro, eu era satanista. É diferente. Eu servia a Satanás mesmo, diretamente. Mas ele foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, foi processado em arrependimento, e ontem se formou na escola de fundamentos. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação e para curar todo aquele que nele crê. Igreja, e o genro. Ontem se formaram ele, a esposa, a filha e o genro. agora é para aplaudir de pé, igreja. Obrigado. Olha só, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Preste atenção, meu irmãozinho. Essa vidinha que você vive aí mediana, achando que é a plenitude, o bom. Não, tem muito mais para você. Tem muito mais para nós como igreja. Proclame o Evangelho com ousadia. Proclame com ousadia. Seja ousado a pregar a tempo e a fora de tempo. Não existe nenhuma outra instituição na face da terra autorizada para a proclamação do Evangelho a não ser a igreja. Nenhuma outra instituição foi estabelecida para o estabelecimento do reino a não ser a igreja. Este é o nível de autoridade que temos. Jesus, ele chama os discípulos e ali diz: e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Estamos debaixo deste empoderamento. Assim como aqueles foram enviados, nós também somos enviados. Como pregarão se não forem enviados? É a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos. Pois eu quero dizer, todos aqui estão sendo enviados para a proclamação do Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Hoje é uma noite do empoderamento, para vivermos a essência de sermos igreja. Não estamos aqui para nos reunirmos, para passarmos um tempo apenas de comunhão ou relacionamentos. Isso é importante e é bíblico. Mas para mais do que sermos instruídos, ministrados, curados, libertos, empoderados, para irmos e proclamarmos o Evangelho. Não vale a pena viver uma vida simplesmente no contexto da religiosidade. Tem muito mais de Deus para a minha vida e para a sua vida. Comece a descomplicar as coisas. Se coloque diante de Deus e diante dos homens. Simplesmente abra sua boca, levante as suas mãos, ordene o milagre e o milagre vai acontecer. Deus vai começar a marcar você com experiências maravilhosas, extraordinárias, para curar pessoas e para libertar os cativos. Então aquela pessoa que aparentemente está perturbada e endemoniada, Deus ama aquela pessoa. Aparentemente aquela pessoa comprometida com todo tipo de religiosidade, se diz, esta é muito religiosa para ser alcançada, Jesus morreu por elas também. O pecador, aquele que foi o mais profundo na prática do pecado, você diz, esse é irreconciliável. O amor de Deus quebra as cadeias do pecado e alcança as pessoas que foram perdidas, e elas são achadas, encontradas e trazidas de volta ao aprisco. Somos igreja, empoderados para a proclamação do Evangelho. E você vai sair deste lugar debaixo desta unção, para viver este tempo maravilhoso, poderoso, na presença do nosso Deus. E a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado, será salvo. No próximo sábado teremos, no próximo sem ser, no outro, né? No outro sábado teremos batismo. Isso, pode aplaudir mesmo. Pastor Joaquim tem uma memória assim, amanhã vou falar algumas coisas sobre isso. Quando fala batismo, a gente aplaude aqui. E ele não se esquece disso, ele puxa as palmas. Porque o batismo é uma ordenança de Jesus. O batismo e a ceia são dois momentos extraordinários da igreja. E se a igreja entender isso, compreender isso, entra para a dimensão superior. Amém? Nunca perca a oportunidade de celebrar o batismo. Nunca perca a oportunidade de participar da ceia. Aquele que não discerne o corpo de Cristo, às vezes está fraco, doente, dorme.
Mas nós que discernimos, estamos com vigor, cheios do Espírito Santo e poderosos. Aplauda Ele. Eu quero orar com você agora. Nós vamos orar. Pode vir para cá, a equipe de louvor, e você vai se colocando em pé. Você vai sair deste lugar debaixo desta unção. A unção para proclamar o Evangelho, sabendo que quem você é no corpo de Cristo. Se você precisa de libertação, essa é a noite de libertação para você. Se você precisa de cura, é uma noite de cura para você. Se você precisa de um milagre, seja a área que for, o nosso Deus é um Deus que faz milagres. Hoje eu ouvi um testemunho do Vinícius a respeito de uma oração que foi feita numa célula. Algo poderoso aconteceu. E eu sei que algo poderoso está acontecendo em cada reunião, em cada célula. A igreja concordando e ligando, estabelecendo. Milagres estão se manifestando. E não vai ser diferente na sua vida. Há um milagre da parte de Deus para você. Amém? Você crê? Se você precisa mesmo, falar, eu preciso de uma intervenção de Deus. Agora é a hora. Nós vamos entrar em concordância, em aliança. Isso vai ser estabelecido. Amém? Deus vai dar graça. Estava conversando com o Fidelis ontem. Algo irreversível. Deus colocou a mão e reverteu. Era irreversível ontem, conversando com ele. Perdido. Estava morto. Cheirando mal. igual a mesma coisa de Lázaro. Mas se creres, verás a glória de Deus. Porque para Deus não tem nada impossível. E tudo é possível aquele que crê. Se não tem nada impossível para Deus, e tudo é possível que crê, hoje vai ter milagre aqui. Amém? Vai ter milagre aqui. Então vai ter milagre aqui. Há um milagre. Milagre é algo que você não pode fazer, Deus faz. Ele é especialista em fazer. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Pensa aí no que você está almejando, buscando. E você vai dar louvor a Deus, tá bom? Aconteceu, eu falo, não precisa, foi eu mesmo que resolvi. É Deus. Saiba que é Deus. Entenda, compreenda e dê a glória a Ele. Assim que acontecer, dê o louvor e a glória a Ele. Diga, foi Ele que fez. Pai, engrandecido e exaltado seja o Teu nome. Engrandecido e exaltado seja o Teu nome. Aqui está a Tua igreja reunida, buscando a Tua face. E agora entramos em aliança, em concordância, para que os milagres aconteçam. Vem com a Tua unção, vem com o Teu poder. E eu ordeno agora, eu profetizo agora. Recebe a unção, receba a virtude, receba o poder do Espírito Santo. Agora no nome de Jesus. Seja tocado pelo poder do Espírito de Deus. Aquilo que estava como que morto vai ser ressuscitado pelo poder do nome de Jesus. Sonhos restaurados. Sonhos restaurados. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo agora, em o nome de Jesus. Eu ordeno um milagre lá na tua casa, eu ordeno um milagre lá no teu trabalho, eu declaro portas abertas. Pai, vem com a tua unção, vem com o teu poder, move o Espírito Santo neste lugar, recebe a unção, receba o poder, receba a virtude, receba agora o teu milagre, em o nome de Jesus. Diga amém, diga eu recebo o meu milagre, em o nome de Jesus, amém. Diga amém, amém e amém. Dê um aplauso a Ele.